noite. Para os tradicionais, paz e graça para os moderados e a paz do Senhor Jesus para os pentecostais. Aleluia. Vamos puxar um pouco aqui o freio da graça, no sentido de ir mais devagar, porque o louvor, a graça de Jesus, a unção sobre vocês, eu posso sentir que é muito forte. A graça do Senhor, eu posso sentir fluindo de uma maneira muito espontânea aqui na vida de vocês. Sinto-me honrado e agradecido por estar aqui novamente. Estive o ano passado, Elias? E eu cheguei recente da Índia e fui logo recebendo este convite, que para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. É mais do que um prazer, é um presente de Deus. É um presente de Deus. E eu acredito que aquilo que vocês vão ver nesta noite, através de vídeos, vai falar mais alto do que minhas palavras. E eu acredito que você não vai sair daqui a mesma pessoa. E no nome de Jesus, eu quero orar agora por você, para uma nova unção do Espírito sobre a sua vida. Venha nessa noite, Senhor, com o teu soprar poderoso do teu Espírito. Sopra sobre estas brasas, Jesus. Remove as cinzas que impedem o calor destas brasas. Com o teu sopro maravilhoso, ó Deus. Não queremos sair daqui as mesmas pessoas que aqui entramos. Queremos numa nova aliança, num pacto, num surto espiritual, Deus. Podemos sair daqui avivados, Pai, entusiasmados e numa nova unção do Senhor, com os nossos olhos abertos, ó Deus, para te ver, ver o teu coração, ver o teu semblante, ver, Deus, as tuas prioridades e aquilo que bate forte em teu coração. Compartilha conosco nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu vou tentar reduzir 37 anos de missões na África e na Índia em 45 minutos. E pela graça de Deus, o que vai acontecer é mostrando vídeos. Aquilo que Deus está fazendo. Mas eu queria trazer aqui um super resumo das nossas atividades nestes 36, 37 anos de missões transculturais. Em 1987, Deus nos chamou para um trabalho bem específico na igreja brasileira, que era atingir os não evangelizados. Era ir atrás da ovelha perdida. Deixar as 99 aqui no redil, como vocês estão, e subir pelas montanhas, descer vales, embranhar-se nas matas, desertos, pântanos, e ir atrás daquela que está perdida. O nosso ministério, que Deus colocou em nossas mãos, era basicamente isto: vá, anuncie aonde não foi anunciado, que o nome de Jesus seja conhecido onde não é conhecido, pise aonde eu não pisei. E esta foi a palavra de Deus, que Deus nos deu ali em 1987, quando o diretor internacional da Jocum, Loren Cunningham, ele desafiou ali aquela turma de jocumeiros para que se levantasse e numa nova atividade, num novo impulso, atingir até os confins da terra. E naqueles dias, ele leu Salmos 2:8, que diz assim:
Pede-me, e te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. A palavra de Deus aqui para nós hoje, como foi para mim naqueles dias, era: pede-me as nações por herança, pede-me os confins da terra, e as te darei por possessão. Foi assim então que saímos do Brasil em 87, com uma equipe de 14, 15 missionários brasileiros, e ali então nos estabelecemos em São Tomé e Príncipe, na África, e fizemos de São Tomé e Príncipe um trampolim para entrar nos países de língua portuguesa, que são Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e outras nações como Togo, como Gabão, como Nigéria. O nosso alvo, o que Deus havia colocado em nossas mãos, é que nós deveríamos ir aonde o Evangelho não entrou. E vocês estão aqui nesta noite, vocês estão aí sentados nessa poltrona confortável, nesse lugar tão agradável. Em nenhum lugar na Índia eu vi um patrimônio como esse, dessa maneira. E aqui estamos, nesta noite, confortavelmente, com esse alto-falante, com essas luzes, com ar-condicionado, com coisas, com tudo nas mãos, para podermos cumprir o que Deus tem para nós. E ali então, de São Tomé e Príncipe, atingimos ali em 12 anos, todos os países de língua portuguesa, enviando em torno de 270 missionários até 1995 e 525 no ano 2000. Até que Deus nos soprou pelo teu Espírito para atingir agora a Ásia, a começar pela Índia. Esse nosso livro aqui, Missões na África, eu narro as nossas jornadas, as nossas incursões espirituais ali, missionárias, por essas nações africanas. E o que Deus fez, os missionários que foram enviados. Esse livro já está na 6ª edição. São algumas dezenas de milhares desses livros já foram vendidos no Brasil. E depois do ano 2000, antes do ano 2000, nós fomos para a Índia, ali atrás do povo Konkani. Pedimos Deus, queremos o povo Konkani para Jesus. O povo Konkani, não havia igrejas estabelecidas. Não havia aqueles que um dia iriam adorar a Deus na língua Konkani, na língua deles. E pela graça de Deus, bastou apenas 4 anos de trabalho. E ali implantamos igrejas através do filme Jesus. E hoje são mais de 10.000 almas para a glória de Deus. Aleluia! E logo depois do ano 2000, nós fomos ali trabalhar com a Igreja Batista da Lagoinha, com o Diante do Trono. Aqui contamos a história verdadeira de como surgiu o Diante do Trono. Quando o pastor Márcio Valadão e outros pastores do Brasil estiveram ali, levamos eles ali na Red Light, que é o centro de prostituição infanto-juvenil. Ali, quando ele e aqueles pastores viram aquelas crianças forçadas à prostituição infanto-juvenil, ali viram, ali ouvi uma das maiores declarações que um homem cristão já fez. Pastor Márcio Valadão, naquele dia, disse: eu não conhecia o mundo, eu não sabia que o mundo era dessa maneira. E aí então nasceu o conjunto de louvor Diante do Trono, no qual enviamos algumas meninas da Índia, e depois ao Mineirão, com quase 200.000 pessoas ali, e de lá para cá, trabalhamos até 2004 com o Diante do Trono. Aqui eu conto a história do resgate do Diante do Trono. E logo depois partimos, estamos já há 16 para 17 anos,
num dos lugares mais pobres da terra, num dos lugares mais miseráveis desse planeta. Trabalhando na Índia há 15 anos, eu pensava que conhecia a Índia. Eu havia andado em toda aquela região, tinha ido para o nordeste da Índia, conheci a Índia na fronteira com o Nepal, conheci a Índia na fronteira com o Paquistão, conheci a Índia na fronteira com Bangladesh. Estivemos nesses países fazendo pesquisas e enviando missionários. Mas quando chegamos em Bihar, em 2004, ali eu entendi claramente que eu não conhecia a Índia, não conhecia o mundo. Aí então eu fui obrigar a falar como aquele homem de Deus disse: eu não sabia que o mundo era desse jeito. Andamos em torno de 4.000 quilômetros, entramos em centenas e centenas de aldeias, buscando uma única família cristã. Ei, uma única família cristã. E não encontramos. E eu gostaria de deixar isso registrado para todos vocês aqui. A minha oração sempre foi querer a vinda de Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E este é o anseio de todos nós. E todos aqui um dia já oraram, já buscaram e anseiam pela vinda de Jesus. Mas quando eu conheci esta região, não por ouvir falar, não por assistir na televisão, não por ler em livros, não por alguém me dizer, mas como uma testemunha ocular, presencial. Ali estive naquele estado de Bihar, 120 milhões de almas, que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E quando conheci aquela região, nunca mais eu tive coragem de orar: ora vem, Senhor Jesus. Nunca mais desejei a vinda de Jesus. Porque Jesus viria para quem? Para nós, os salvos, para a igreja do Brasil. Jesus viria para aqueles que já o conhecem, e aqueles milhões que nunca ouviram. E qual é a nossa responsabilidade diante de Deus? A nossa responsabilidade é aquela lá, de Mateus 28, 18. Jesus dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ali, irmão, já não tive mais coragem de orar: ora vem, Senhor Jesus. Meu coração estava quebrado, eu não podia acreditar. Tantas milhões de almas. Eu busquei, eu procurava alguma família cristã e não encontrava. Agora, quem pode ser testemunha disto? Depois de 14 anos trabalhando ali, 15 anos trabalhando ali, alguns de vocês dessa igreja estiveram ali. E ele pode contestar aquilo que eu estou falando. É verdade ou não, irmão Elias? Quantos crentes você viu naquela região que você esteve? Ele viu ali uma igreja que tinha estabelecida poucos dias depois. Mas há 120 aldeias ao derredor, 60 mil pessoas, só naquela região onde você ajuda. Onde a Missão Nova Jerusalém tem cooperado conosco. Somente naquela região, 60 mil pessoas. Não há uma única família cristã. E aí, irmãos, vivemos uma vida sossegada. Vivemos uma vida onde a nossa prioridade é a nossa cidade.
Vivemos uma vida onde nós queremos conquistar primeiro a nossa cidade, onde investimos a nossa energia, o nosso direito, o nosso dinheiro, tudo que nós temos, em lugares aonde o evangelho já foi pregado centenas e centenas de vezes. E para aqueles lugares que nunca ouviram, o que nós vamos fazer? Mateus 24:14, e esse evangelho do reino deverá ser pregado a todas as pessoas para testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Como cumprir? Mateus 24:14. Você pode continuar querendo a vinda de Jesus, desejar, eu também desejo, mas eu não quero que Ele volte agora, porque se Ele vir agora, nós não cumprimos a nossa responsabilidade. Nós não levamos o evangelho para tantos milhões que espera pela vinda de Jesus. E ao chegar ali, a estratégia que Deus nos deu foi oração e jejum. Oramos um ano inteiro em oração e jejum. Rodamos todo o Bihar, mais de 4.000 quilômetros, 10 dias, indo de um lugar para outro. Nós fizemos alguma coisa diferente, como nunca fizemos antes. Nós enchemos um galão, um tonel de óleo, colocamos uma mangueira para fora, e em contra-gotas, nós estávamos ungindo a terra estava doente. E assim andando em todo o Bihar, salgando todo o Bihar, muitas centenas de quilômetros. E no segundo ano, começamos então a proclamar Jesus através do filme A Vida de Jesus, segundo o livro de Lucas, traduzida na língua local. Vou mostrar para você o começo disso há 16 anos. E depois eu falo para você, eu mostro a você o final de tudo. Mas esse filme vai mostrar a você vários anos de trabalho. São apenas 9 minutos. Um ano de oração e jejum. Um ano de proclamação. Um ano de treinamento de nacionais. E aí veja o que nós podemos fazer em Cristo, quando nós obedecemos o ídolo de Jesus. Vamos então colocar, por favor. पापों दे विच जिंदगी लंघ जानी आजा यीशु नाल पाले तू प्यार Aleluia! हाय जदों लिख लिया यीशु नासरी ने हाय उदों रोना पऊ जाता. Essa foi a primeira equipe, e ali chegamos. Um ano de oração e jejum. Subindo para as montanhas, as regiões altas da Índia. Entramos na cova de Buda. Buda viveu 5 anos aí. Orando contra as potestades espirituais de Bihar. Budistas, cultos pagões, transporte. Dá uma salva de palmas para Jesus. Dá mais forte, porque é isso. Vocês vão ver. Vocês vão ver elas evangelizando crianças. Elas se sentiram gratas. Elas disseram que se como Jesus fez conosco, queremos fazer com outros também. Começaram a ir nas aldeias. Eu e outros eram só os motoristas.
Lá dançavam. Na inauguração do poço que a missão em Jerusalém ajudou a cavar. Elas dançaram. Elas oraram para os enfermos. Elas expulsaram demônios. Foi ou não foi, Elias? Por favor, não fica assim. Diga foi. Elias esteve lá. Ele viu essas meninas dançando, cantando. E na inauguração dos poços, elas começaram a evangelizar as aldeias ao derredor. Fizemos uma escola para 120 crianças. As aldeias ao derredor trazem as crianças nos tratores. Cada uma delas toma conta de 25 crianças. 25 crianças. Aconteceu um outro fato. A minha esposa um dia disse para mim: Robson, para com esse negócio de só pregar Jesus, temos que dar água para esse povo. Eu disse: um poço artesiano custa muito dinheiro. Ela disse: mas nós servimos um Deus do ouro e da prata. Vamos orar para Deus dar água para esse povo. Quantas pessoas morrendo, quantas crianças morrendo, quantas mulheres grávidas morrendo, quantas mulheres sendo estrupadas, quando vão buscar água 1-2 quilômetros de suas aldeias. E quando eu cheguei numa daquelas aldeias, vieram algumas mulheres e disseram para nós: nós temos que ir em fila, é 1 hora indo, 1 hora retornando. E quando eu esqueci minha garrafa de água em casa, quando elas me deram uma água para beber, eu não tive coragem de beber aquela água, o tanto que elas sofrem carregando aquelas águas. E aí um homem de Deus, chamado José Gabriel Cabral, foi nos visitar e diz: a minha igreja vai abrir um poço artesiano aqui. Abrimos um poço, abrimos o 2º poço, abrimos o 10º poço, abrimos o 100º poço, abrimos 300 poços artesianos. E abrimos 322 poços artesianos. Vocês, a cidade de Teófilo Otoni, ajudaram com 5. Quantos foram? Quantos foram? 6 poços! Dá uma salva de palmas para Jesus! Começou a fazer. Aleluia! Agora, ainda em Atos, capítulo de número 28, o versículo é o versículo de número 30 e o versículo de número 31. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Agora, o último versículo 31, muito interessante, que diz assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas, oh glória, pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Quem pode dizer um bonito amém? Amém. Então se assente, por favor. Veja bem, eu queria que você não saísse, não vá embora, porque senão eu vou ficar muito triste. Eu viajei quase 6 horas para trazer essa palavra para você. Primeiramente, eu quero dizer que é um prazer poder voltar em Teófilo Otoni. É a 2ª vez que eu venho aqui pregar. Em 60 anos de idade, que eu vou fazer terça-feira, é a 2ª vez que eu venho aqui pregar. Primeiro eu preguei, parece que num galpão. Onde é que passou Elisa? Do outro lado, e hoje aqui. Meu nome é Jander Magalhães de Castro. A minha esposa se chama Eunice. Eu tenho 3 filhos, o Rafael, o Gustavo, a Fernanda, e agora eu tenho 4 netas. E eu sou pastor da primeira igreja Assembleia de Deus, na cidade de Ipanema, Minas Gerais. Ok? Uma cidade de 20 mil habitantes, onde produz o maior queijo Minas do mundo. A gente já foi para o Guinness Book 7 vezes.
O queijo esse ano passado deu 2.462 quilos, um queijo só. É muita alegria para um mineiro, irmão, é um negócio inexplicável, fala a verdade. Sim ou não? Você já pensou você com um queijo de 2.450 quilos? É felicidade, não é? Prazer estar com o pastor Elias, com Cássia, meu amigo, foi em Cuba comigo há 3 meses atrás. Esse companheirão, dormimos nas mesmas casas, comemos e viajamos, foi uma bênção. É parceiro, a Missão Jerusalém é parceiro nosso com 4 missionários em Cuba, uma bênção. Pastor Geraldo, prazer, o Elias falou muito do trabalho do senhor, os demais pastores, pastor Vanderlei Revelo, é um prazer. Conhecer o pastor Robson Oliveira, muito prazer, pastor. Estou impactado. Eu acho que nem precisava de falar muita coisa mais, mas como eu vim aqui para falar um bocadinho, aí vocês me suportam aí, pelo menos uns 30 minutos, sim ou não? Amém? Fui impactado, viu? Nice to meet you, God bless you, my brother. Amém. Pastor Josué, meu companheiro de viagem, os cantores, o Obed e a Tainá, gostei muito de vocês. Os demais pastores aqui presentes, todos, é um prazer estar com vocês aqui. Veja bem, queridos, eu me sinto muito à vontade de falar num evento de missões, e eu estou muito feliz, pastor Elias Félix, porque eu penso que o senhor está atingindo o alvo, que é falar de missões em um congresso de missões. Se a gente pregasse aqui, colocasse todo mundo para pular e tal, e não falasse de missões, eu acho que o alvo não tinha sido alcançado. Porque isso aqui é um congresso de conscientização missionária. Eu quero que você saia daqui apavorado esta noite. Quero que você saia daqui arrancando os cabelos esta noite. Sabe por quê? Oswald Smith, um dos grandes ganhadores de almas do mundo, no seu livro Paixão pelas Almas, ele disse: por que alguém deveria ouvir do Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Vou repetir. Por que alguém deveria ouvir do Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? O que vemos no Brasil, igrejas abarrotadas de gente, o culto hoje foi bom, volta para casa, não, hoje o culto não foi bom, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez. A responsabilidade da igreja é muito grande. Eu nasci num lar evangélico, eu me sinto à vontade de falar de missões por causa do meu envolvimento com a obra missionária. Guiné-Bissau, Haiti, República Dominicana, Paraguai, ajudamos vários países. E o maior projeto que temos é um projeto Cuba, um país comunista. E rapidamente eu vou falar sobre isso e compartilhar algo aqui com você. E como eu estava dizendo, eu nasci num lar evangélico. Nasci na Igreja Batista até os 9 anos, 8 anos, meus pais eram da Igreja Batista. Depois meu pai foi para a Assembleia de Deus, eu o acompanhei. Meu pai tornou-se membro da Assembleia de Deus no dia 3 de janeiro de 1970. E eu tinha 6 anos e 7 meses. Não conheci o mundo, nunca bebi, nunca fumei. Esses pés que estão caminhando aqui, nunca caminhou para uma balada, para uma festa. Esses lábios que estão falando aqui, nunca bebeu uma cachaça, uma cerveja. E eu acho que a gente tem que contar isso porque é muita vitória. Assim como alguém que veio de lá. Nunca usei droga, a única droga que eu já usei foi quichute. Tem muita gente que riu porque não sabe o que é também. Tem muita, não vai no Google agora não usa o celular agora não. Você não sabe o que é isso. Aos 15 anos eu me apaixonei com a filha do pastor. Aí eu me casei com 18 anos e 4 meses. Um jovem ainda. E quantas manhãs missionárias? Você tem Lá menor nesse teclado? Tem. É um hino que a maioria aqui não conhece. Põe fogo nele aí. Põe fogo nesse teclado aí. Quantas vezes, pastor Elias, pastor Robson, quantas manhãs missionárias, pastor Vanderlei, eu cantei assim: Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. Você não sabe, você não conhece, mas eu vou te ensinar. Continue em Lá menor. É como um fogo bem aceso no Ré menor, no meu coração. Senhor, pergunto por que é lá que eu não posso andar-me pelos países deste mundo perdido. Sol maior. Eu quisera ir ao campo, dó, missionário.
Sol outra vez. Eu quisera, Fá maior, Senhor, ir-me a proclamar. Agora Ré menor. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Lá em Fá. Eu quisera anunciar. Urebaia chega abaixo. Quantas vezes eu cantei isso? A segunda estrofe diz assim: somente tu me conhece os meus problemas. Vai pra cá. Somente tu, Senhor, me ajudará. Ré menor. Pois eu sei que em ti vivo. Volta lá em lá. Tudo em mim podes fazer. Fá maior, hein? Irei, Senhor, onde me ordenares. Sol, eu quisera ir ao campo missionário. Opa, se eu fosse você, adorava. Eu quisera, Fá, Senhor, ir a proclamar. Eu amai azai. Mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Eu não sabia o que Deus tinha na minha vida. Aleluia. Continue tocando aí. Pode fazer esse Lá menor aí mesmo. Faz de conta que você está tocando diante do soberano, do trono. Eu não imaginava o que Deus tinha. Eu estou vendo jovens aqui, rapazes e moças adorando. Eu fico muito empolgado, pastor Elias, porque esta noite pode mudar a história de muita gente. Porque você está aqui esta noite, mas você ainda não tem noção da dimensão do que Deus pode ter para a sua vida. Eu penso que o pastor Robson, em Belo Horizonte ainda, jovenzinho, quando estava indo para Jocum, não tinha ainda a dimensão do que Deus teria na sua vida. Opa, olha aqui. E eu vou agora contar para você uma rápida história. Pode ficar tranquilo, mas eu acho que quem está mais fadigado aqui sou eu, por causa do horário. Mas eu acho que se você podia ter paciência comigo aí. Quando Davi estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhinhas, diz a Bíblia que o Samuel chegou diante de Saul e disse para Saul: Saul, Deus te rejeitou e tem um muito melhor para ficar no seu lugar. Lembra disso? Deus te rejeitou e tem um muito melhor para ficar no seu lugar. Eu vou lhe fazer 3 perguntas e todas as respostas você vai dizer não. Quando Samuel chegou diante de Saul e disse para ele que Deus tinha um melhor para ficar no lugar dele, o Samuel, que era o profeta e o sacerdote, sabia quem seria o substituto de Saul, sim ou não? O Saul, que seria substituído, ele sabia quem seria o seu substituto, sim ou não? E o Davi, que estava lá no meio do mato cuidando de ovelhas, sabia que ele seria o próximo rei de Israel, sim ou não? Saul não sabia, Samuel não sabia, Davi não sabia. Afinal de contas, quem sabia desse assunto? Eu quero te dizer que existem planos de Deus para a nossa vida. Eu estou feliz que as meninas ali estão pegando. Existem planos de Deus para a nossa vida, que eles não estão ainda nessa dimensão aqui de gabinete pastoral, de reunião de ministério. São planos que ainda estão sendo conferenciados no trono de Deus. Opa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo olhando aqui esta noite e dizendo: é meu, é minha. Tem o plano, tem o projeto. Quem está entendendo pode levantar esta mão e adorar a Deus. Eu sinto graça de Deus aqui neste lugar. É Deus olhando e dizendo: tenho projetos. E vou lhe dizer que Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Eu vou repetir: Deus é um Deus de investimento a longo prazo.
Nós vivemos na era da rapidez, da velocidade. Vivemos na era do nissimiojo, cozinha logo o macarrão. Vivemos na época da pipoca de micro-ondas. Vivemos na época da rapidez. Mas Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Opa, eu vou falar. Quando Joquebede colocou aquele menininho dentro de um cestinho e levou para a beira do rio Nilo, eu fico imaginando Satanás olhando e dizendo assim: tadinho da Joquebede, vai perder o menino dela. Do outro lado está Deus olhando e dizendo: ninguém está perdendo filho aqui. Do lado de cá está o diabo dizendo: daqui a pouquinho esse menino está comido aqui por um peixe, daqui a pouco esse menino morreu. Duvido desse menino morto. Do lado de cá está Deus dizendo: não tem ninguém morto aqui, porque vocês estão vendo ele dentro de um cestinho. Eu estou vendo ele daqui 80 anos, no Sinai, eu me manifestando a ele, dizendo: o meu nome é Eu Sou o que Sou. Opa, eu senti graça de Deus aqui nesse lugar. Então Deus te trouxe a esse congresso aqui esta noite. O Elias sabe, eu não poderia vir aqui hoje, eu tenho um congresso na minha igreja amanhã. Mas eu vim aqui para te dizer que os planos de Deus são maiores do que os seus. E eu não estou falando que Deus vai te tirar do anonimato para você ficar famoso. Eu não estou dizendo que Deus vai te tirar em cima, de baixo e vai te pôr em cima. Eu estou dizendo que se você se disponibilizar para Deus, Deus vai te usar de uma forma que mesmo que você não seja conhecido, mas você vai ser uma bênção. Porque Deus não nos chamou para fama, Deus nos chamou para sermos santos e sermos instrumentos dEle para a glória do seu nome. Eu não imaginava o que Deus tinha para a minha vida. Aleluia. Vou correr, porque eu tenho que correr. Eu sei que o seu coração já está fervendo aqui com esta palavra, como o meu está. Tu vai sair daqui com propósitos definidos. Oh, aleluia. Eu sinto Deus aqui. Vou dar 30 segundos para você só adorar. Adore, 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 adore. Eu queria que você só adorasse. Se disponibilize para Deus esta noite. Diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia, aleluia. Eu estou cansado, pastor Robson, me desculpa a franqueza. Eu estou cansado de pregar só para gente que quer engordar na vida espiritual, mas não quer ser útil no reino. Eles não se disponibilizam, eles brigam entre si, mas eles não dizem: Deus, eu não quero brigar por posição, eu quero brigar por almas, eu quero brigar por vidas. Chega de construir império. Os templos ficarão aqui, as almas subirão. Existem igrejas que têm saldos altíssimos no caixa, mas para mandar dinheiro para a obra missionária tem que fritar coxinha na porta da igreja e quibe. E quando vem uma crise, o primeiro que corta é o salário do missionário. Eu quero te dizer que no arrebatamento da igreja todos os templos ficarão. Aqui o investimento é em vidas. Aqui o investimento é em gente. Estava pregando na cidade de Brasília, num bairro, uma igreja simples, telha de amianto. Quando eu terminei de pregar, um presbítero chegou perto de mim e falou: pastor, eu gostaria de orar pelo senhor. Era dia do meu aniversário, 23 de maio. Eu estava lá em Brasília pregando, estava vindo de Belém, do Pará. E ele disse para mim: eu posso orar pelo senhor? Eu falei: claro que o senhor pode orar. E ele começou a orar por mim. Colocou a mão no meu ombro e começou a orar. De repente o Senhor tomou ele em profecia. E o Senhor me disse assim: meu servo, dentro de 30 dias eu vou mover um convite para tu deixares o país mais uma vez. E ele parou de profetizar em português e começou a profetizar em espanhol. Só que ele não falava espanhol, mas o Espírito Santo fala espanhol. Quando ele profetizou em espanhol, sem saber falar espanhol, eu entendi que Deus estaria me chamando para um país de língua hispana. Para mim não era novidade, porque eu morei um tempinho nos Estados Unidos. E eu me lembro que num domingo à noite, estava na cidade de Richmond, na Virgínia. E eu estava preguei naquela noite em português. Era uma comunidade brasileira, de brasileiros. Mas naquela noite tinha uma menina que era da Rússia. O nome dela é Ana. Ela falava russo e inglês. E eu preguei em português. E quando eu fiz o apelo, essa menina veio na frente chorando, aceitando Jesus como Salvador. Quando acabou o culto, ela me procurou
procurou a mim e a minha esposa e disse: thank you very much. Thank you very much. Obrigado. Obrigado, Senhor, ter vindo a este país. Hoje eu tenho Jesus como meu Salvador. Sabe o que ela disse, pastor Robson? Enquanto o senhor pregava em português, eu entendia na minha língua. O Espírito Santo simplesmente traduziu para ela. Sabe por quê? Se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Eu vou repetir: se eu fizer a minha parte, Deus faz a dele. Você tem que acreditar nesse negócio, que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu entendi que Deus estaria me chamando, levando para um país de língua hispana. E ele disse: dentro de 30 dias. Cheguei em casa, eu morava em Viçosa. Eu morei quase 9 anos em Viçosa, levei os filhos para estudar. Viçosa é uma cidade universitária que tem aqui perto de Ouro Preto, Mariana, onde tem uma das maiores universidades federais do Brasil. E eu morava lá. Dias depois eu recebi um e-mail no meu computador. E esse e-mail dizia: carta de invitação. E invitação em espanhol é convite. E era um pastor de Cuba, que nós ficamos hospedados na casa dele, o pastor Elias sabe. E essa carta dizia: Jander, fiquei sabendo que você, isso em espanhol, tomei conhecimento de que você é um predicador bendecido, lhe gostaria de invitá-lo a Cuba para predicar a palavra de Deus em Cuba. Eu confesso para você que a minha mão gelou, minha barriga doeu, minha mão suou. Eu lembrei logo do Fidel Castro. Apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro, eu falei: sei lá, se não me reconhece como parente, eu vou ter problema. País comunista. E eu comecei a falar aqui em Cuba. E aí eu vim pregar aqui no norte do estado do Espírito Santo, uma semana antes de eu ir para Cuba. Não vou contar detalhes porque são muitos. E quando eu terminei de pregar numa manhã missionária, um irmão me chamou perto do púlpito e disse assim: irmão Sebastião, magrinho, simplesinho, ruinzinho de português, mas crente. Ele falou: pastor, Deus mandou falar com o senhor que esse país só vai aí, ó. Ele fez assim, que ele não sabia onde era Cuba, se era Ásia, África, Europa, se era América Central, se era Ilha do Caribe. Ele só falou assim: Deus mandou falar com o senhor que esse país que só vai aí, ó, ele vai abrir uma porta para abençoar muita gente. Porque Deus, eu estava vendo o pastor Robson contar aqui dos países, né? Vai para a África, daqui a pouco vai para... É que Deus é que vai empurrando, sabe? Deus vai te levando, assim. Só que você não pode bater, como dizia meu pai, você não pode ficar com o pé no toco, não. Tem gente que põe o pé no toco, isto é, não sai. Você tem que ficar sensível ao soprar. É assim ou não é, pastor Robson? Você tem que ir deixando o vento soprar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Opa, eu sinto graça de Deus aqui. E aí, queridos, eu cheguei em Cuba em janeiro de 2005. Só que eu tinha 3 problemas para resolver. Quantos problemas? Primeiro, eu não conhecia ninguém em Cuba. Segundo, eu não sabia falar espanhol. Terceiro, eu não sabia para onde eu estava indo. A única garantia que eu tinha é que eu sabia com quem. Não, vou falar de novo que eu acho que você não pegou não. Eu não sabia para onde, mas eu sabia com quem. Aí eu descobri que obra de Deus você não tem que saber para onde não, filho. Você tem que saber com quem. Porque o que vai te fazer feliz e garantir sua vitória não é o lugar para onde você foi, é a presença daquele que te levou. O que vai garantir a vitória não é onde, é com quem você foi. E quem estava me levando, tem gente que pegou lá, já levantou a mão. Tem gente que está entendendo esse. Não adianta você estar num lugar onde Deus não te quer, filho. O que me faz feliz é saber que estou no lugar onde Deus está me levando. E eu cheguei naquele país, irmãos, sem falar espanhol. É uma longa história. Entrei e fiquei ali 13 dias escondido na casa de um pastor, porque eu não tinha visto religioso. E com visto de turista você não pode pregar, você não pode dormir na casa de ninguém, você não pode comer na casa de ninguém, você não pode andar de carona. É toda uma situação, uma complexidade, não posso falar detalhes e tal. E Deus falou: você pode abençoar esta nação.
E eu cheguei de lá, fizemos uma parceria com a Vem Brasil, o pastor Carlos José de Mello. Começamos a adotar, adotamos 15 missionários. 6 meses depois nós tínhamos 50 famílias adotadas em Cuba. 1 ano depois nós tínhamos 100 famílias adotadas em Cuba. 18 anos e 3 meses, 4 meses se passaram, irmãos. 18 anos e 4 meses, 5 meses. Eu já fui em Cuba 19 vezes. Eu fechei a folha de pagamento essa semana. 767 missionários em Cuba. Você pode dar um forte aplauso? 767 missionários. Se eu fosse você, adorava. Fidel Castro morreu, Raul está doente, mas a igreja vai bem, obrigado. Porque os sistemas caem e a igreja continua de pé. Sistemas caem e a igreja continua de pé. Deus vai sacudir esta nação. Algo que me impactou na palavra do pastor Robson é que tem muita gente orando para Jesus voltar agora, mas o desafio missionário é tão grande que a gente diz assim: Jesus, dá mais um tempinho aqui para ver se a gente faz alguma coisa a mais. Eu fico pensando como é que tem crente que não tem ocupação, irmão. Eu fico apavorado. 24 horas por dia para mim é pouco. Aleluia. Aleluia. Nessas 19 vezes que eu já fui a Cuba, já fiquei detido, já me levaram para a imigração. É uma confusão, já levei tanta coisa para lá, para ajudar os missionários. Mas eu me lembro que Deus é um Deus tão tremendo que eu estava pregando num lugar. Opa, eu sinto graça aqui. Eu estava pregando numa igrejinha, tipo aquela que o pastor ali mostrou, de piso, assim, sem cerâmica, umas cadeiras improvisadas, uns bancos improvisados, e tinha uns meninos tocando, tinha uma bateria, que era um tambor de lixo de 20 litros, uma latinha, e tinha um jovem com um violão, e não tinha teclado, e tinha umas meninas, uns adolescentes com um pauzinho assim, batendo um pauzinho no outro, o outro com uma latinha assim, o outro com uma cumbucazinha assim, rodando, e eles cantando, adorando a Deus. Eu me lembro até o louvor que estavam cantando. Ele diz: anunciar por la manhã tu fidelidade, tu misericórdia noche, vamos alabar o Senhor com pandeiros e palmas. E eles cantavam animadamente. Quando terminaram de cantar, foi a hora de pedido de oração. Fulano de tal pediu oração não sei o quê, outro pediu oração para dor não sei onde, outro pediu oração para dor. Aí uma daquelas adolescentes que estava batendo um pauzinho assim no outro, assim, cantando, ela disse assim: hermanos, eu quero pedir oração para o nosso ministério de alabança. Aí eu comecei a chorar. Por quê, pastor? Porque ela falou: eu quero pedir oração para o nosso ministério de louvor. Um tambor de lixo com um papelão, 2 latinhas e um pauzinho para aquela menina era um ministério que Deus havia dado. O que Deus pôs na tua mão para fazer não é qualquer coisa, é um ministério. Tem gente grande que não tem e Deus pôs na tua mão para fazer. Eu vim aqui falar de missões e Deus vai te sacudir para te dizer que você tem um ministério. Rabai Achai Ragobias. É um ministério que Deus te deu. Aí eu trouxe uma palavra naquela manhã, quando eu terminei de trazer uma palavra naquela manhã, naquela congregação, sem microfone, sem nada, o dirigente, irmão José, pegou a palavra e disse: hermano Jander, gostaria de deixar um versículo para você, meu irmão. Eu disse: habla, irmão. E ele leu para mim Provérbios 25, 25, que diz assim: como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Sabia que tem esse versículo na Bíblia ou não? Como água fresca para uma alma sedenta, tais são as boas novas vindas de uma terra distante. Lágrimas caíram dos meus olhos. Eu venho aqui esta noite te dizer que você tem a água fresca. A igreja tem a água fresca para a alma sedenta. Oh glória! E Deus coloca cada um no lugar. Um é na Índia, outro é Cuba, outro é África. E eu não quero saber onde, eu quero saber onde Deus estabelece. Mas para caminhar já, para concluir a minha palavra, estou falando há talvez 30 minutos já.
Me dá mais 10 minutos, eu termino. Gostaria de lhe dizer, por que, pastor, que o senhor leu Atos 1 e Atos 28, 30 e 31? Porque existem alguns princípios em relação à obra missionária, existem algumas realidades em relação à obra missionária, que são princípios elementares. Nós precisamos saber disso. A primeira coisa que eu gostaria de te dizer em relação à obra missionária, que ela é uma obra inacabada. Não, vou repetir, uma obra inacabada. Por que o senhor leu Atos 1 e 1? Porque em Atos 1 e 1 está escrito assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Que primeiro tratado é esse? Lucas está dizendo, escrevi o Evangelho, o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas. Aí eu gosto do que ele fala, acerca do que Jesus não só começou. Diga comigo, Jesus começou. A obra da redenção, Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltou ao céu. A obra da redenção Jesus consumou, concluiu. Agora a obra da evangelização, Jesus só começou. Quem vai dar continuidade é a igreja. Aleluia, tu está entendendo isso aqui? Jesus começou e ele disse, eu vou para o Pai e eu vou mandar o outro Consolador, o Allos Parácletos, aquele que é igual a mim, assim como eu sou Deus, o Pai é Deus, vou mandar um que é Deus. Opa, vou falar de novo. Eu vou mandar um outro para ficar no meu lugar, que não é menor do que eu, é igual a mim, é o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas vocês conhecem porque ele habita convosco e estará em vós. Aí em Atos 2 o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Daí para frente a igreja tomou um impulso. Aí eu fico pensando, pastor Vanderlei, que tem gente que diz assim, irmão, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Irmão, não tem nada disso. Hoje eu estava olhando isso na oração de manhã, estava na consagração lá na igreja, orando. Deus quer quantidade sim, Ele quer qualidade, mas Ele quer quantidade sim. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você vê os verbos do livro de Atos são verbos de ação. Olha, recebereis, divulgava, curava, orava, andava, reunido, edificava, perseverava, multiplicava, creia, enviava, crescia, aumentava, acrescentava, entrava, saía, comovia, anunciava, louvava. Tudo verbo de ação. Deus quer quantidade sim. E aí em Atos 3 o paralítico levanta. E aí a obra vai. Quando chega em Atos 28, 30 e 31 diz que Paulo alugou uma casa onde ele morava e ele pregava o evangelho sem impedimento algum. Ponto. Se você pegar os demais livros do Novo Testamento, dos 27, se você pegar dos 26, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, salta Atos, vai Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Epístolas Paulinas. Aí você vai para as epístolas pastorais, Hebreus, salta Tiago, vai Pedro, João, Judas e Apocalipse. Todos estes têm a palavrinha amém no final. O livro de Atos não tem a palavra amém. Porque o livro de Atos não terminou. Esse culto esta noite é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. O que Deus está fazendo na Índia é mais faz parte da história da igreja. Enquanto a igreja estiver com os pés sobre esta terra, ela vai estar escrevendo uma história. Vai. E é uma história de libertação. Está aqui o pastor Josué, a gente vinha conversando, ele dirige uma regional nossa, e ele estava contando a história da Kemily. Da Kemily tinha 6 anos e meio, e ela foi num culto de doutrina, de ensino, da terça-feira, na nossa igreja em Santo Antônio do Manhuaçu, um lugarzinho pequenininho, e quando ela chegou lá, o pastor Josué pregou sobre o Deus que opera milagres, não é? Como o Deus das causas impossíveis. Aí eu já estou terminando, porque você está cansado e eu também estou. Mas que eu tenho certeza que Deus está falando, tá. Pastor Josué pregou sobre o Deus das causas impossíveis e chamou à frente para orar. E essa menininha foi lá na frente, porque ela foi no culto com a tia dela. E ela falou, pastor Josué, o senhor está falando em negócio de impossível?
Eu queria pedir oração para minha mãe, porque ela bebe muito e vive caída pela rua. Eu queria muito que Deus fizesse um milagre e libertasse minha mãe. Está aqui o pastor. 2 meses depois, foram num culto. Essa mulher aceitou Jesus. Jesus libertou essa mulher. Meses depois, ela foi batizada nas águas. A Kemily está com 8 aninhos. Jesus já batizou ela com o Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo e a mãe é crente. É ou não é, Josué? Porque evangelho funciona. É mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. A obra missionária, em primeiro lugar, é uma obra inacabada. Em segundo lugar, a obra missionária é uma obra intransferível. Não tem como transferir para o Rotary Club, maçonaria, Lions Club, nenhuma outra ONG, organização não governamental. A obra missionária é uma obra intransferível, é responsabilidade da igreja. Terceiro, a obra missionária é uma obra de parceria. Lá no interior de Minas, lá para onde eu vivo, fala que, diz que trabalhar para pobre é pedir esmola para 2. E eu fico tão encantado com esse negócio dessa parceria da obra missionária, porque é o Criador do céu e da terra falando assim: eu queria chamar você para ser meu parceiro. Você já pensou em ser parceiro de Deus? Hudson Taylor, um grande ganhador de almas, escritor e pregador de séculos passados, ele disse: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Não, eu vou repetir porque tem gente que não pega. Eu vou repetir: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus, no tempo de Deus e no lugar que Deus estabeleceu. Nunca vai faltar. Vou fechar minha Bíblia para você achar que eu vou parar. Há uns anos atrás, Deus me disse uma coisa. O Senhor me disse: eu tenho um plano, eu tenho projetos, eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Aí eu falei: estou dentro, falei. E o Senhor me disse: fazer uma arca para mim é a coisa mais simples que tem. Um estalar de dedos assim, ó, a arca aparece. O difícil não é fazer a arca. O difícil é achar um Noé que acredita no projeto para construir uma embarcação sem nunca ter caído uma gota d'água. Tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito, para Deus é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Moisés que acredita que com a varinha na mão, fazer cair fogo do céu para Deus é a coisa mais simples. O difícil é achar um Elias que quer consertar o altar. Salvar milhares de almas para Deus é a coisa mais simples. O difícil é achar uma igreja que acredita, um crente que acredita. Por quê? Porque um projeto como esse, como na minha cidade, que lá tem crente que fala isso, tem frequentador de igreja que fala isso. Para que mandar dinheiro para a Índia, para a África, para esse país aí, de Cuba aí, não está evangelizando nem o Teoflotone? Se não está, não é problema de Deus, é problema da igreja. Porque a responsabilidade é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu sou prova disso, irmãos. Eu assumi a igreja de Ipanema, que eu sou de lá, não tem muitos anos. E nós passávamos por um momento difícil e eu comecei a investir em missões. Depois que eu cheguei lá, nós batizamos 950 novos convertidos nas águas. Uma cidade de 20 mil habitantes, nós temos 1.700 crentes. Sabe o que é isso? Missões. Porque o melhor remédio para uma igreja enferma é um chá de missões. Eu estou falando porque eu tenho autoridade de Deus para falar isso aqui esta noite. Se envolva com esse negócio. Se você tiver de levantar contra alguma coisa na obra de Deus, se você tiver, eu acho que você não deveria levantar. Mas você levanta contra qualquer outra coisa, menos missões.
Não mexe com esse troço não, porque você vai dar de cara com Deus. Vai dar de cara com Deus. Põe a mão nesse assunto e você vai ver o que vai acontecer. Vou terminar, quero convidar vocês a se colocarem em pé. Eu estou pregando há 45 minutos. Já estou indo embora. Vou orar para o Elias me dar alguma coisa para comer. Jesus, toca no coração do teu servo. Olha para cá, aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: a obra missionária é uma obra inacabada. Diga assim: a obra missionária é uma obra intransferível. Diga assim: a obra missionária é uma obra de parceria. Parceria com quem? Quer ser parceiro dele? Os irmãos que cantaram, me dá um mi maior, fazendo um favor. Os meninos cantaram aqui no início, né? Como é que chama os cantores que cantaram aqui no início? Eu não guardei o nome. A dupla, o pastor, dos missionários que cantaram no início aqui. É o pastor João Paulo. Cantaram um hino que eu amo, sabe por quê? Tem um pedaço que eu gosto assim, ó. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Canta assim, ó. Lembrar de todos os que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Vai comigo assim, ó. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que tudo vai passar. Preste atenção, pastores, obreiros, irmãos e irmãs. Nessa última palavra, com 1 minuto eu falo. Deus tinha um problema para resolver. Qual era o problema? Salvar Nínive. Ok? Salvar Nínive. Se Deus tem um problema para resolver, o que ele faz? Ele chama um profeta para resolver. Sim ou não? Chamou Jonas. Ô Jonas, vem cá, vai lá, prega em Nínive, porque eu tenho um problema para resolver. Eu estou provando que eu não sou Deus de uma etnia, de uma raça. Eu sou Deus de todo mundo. Vai lá. O que a Bíblia diz que Jonas fez? E levantou-se Jonas para fugir de Nínive, ou fugir de onde? Alguém lembra? E levantou-se Jonas para fugir de quê? Da presença de Deus. Eu não sei se foge de presença de Deus. Deus está querendo te usar para a obra dele, e você está arrumando confusão aí, em vez de Deus estar lá preocupado com o nível, está lá, vou ter que recuperar esse abençoado aqui. Porque brigou por causa não sei o quê, brigou por causa de cor de uniforme em época de festa, de ciclo de oração, brigou por causa de hino, de congresso. Que é isso, irmão? Aqui a gente briga por causa de alma, a gente não briga por causa de hino, por causa de uniforme, não. Nosso negócio aqui é a alma. Passou o congresso e não me consagrou. Que consagrou? Você precisa ser consagrado para fazer a obra de Deus? Tem gente que tem um monte de credencial e não faz. Deus está nos chamando para gerar soluções para Ele. Aí está lá atrás do Jonas. O pessoal tomou prejuízo do navio, o mar foi incomodado. Um peixe está doido para comer uma sardinha, um troço lá, está empanturrado com um homem lá dentro da barriga. Porque uma pessoa fora da vontade de Deus causa problema para muita gente. Então, Deus não te chamou para ser problema, Deus te chamou para ser solução. Levante suas mãos. Pai, eu te dou graças por esta noite. Eu sei, Senhor, que a palavra foi um pouquinho forte, mas é remédio para os nossos ossos. Toma Missão Jerusalém, toma Elias Félix, toma Cássia.
toda a equipe, toda a coordenação. Toma esses meninos instrumentistas aqui que tocam tão bem, toma eles nas mãos, os pastores aqui presentes, pastor Robson, um grande desafio, pastor Vanderlei representando aqui os demais pastores, pastor Geraldo. Toma esse povo nas mãos do Senhor. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor me deu de compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito também através das nossas vidas e em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra esta noite. Continue conosco, Deus. Sacode esta igreja, balança o teu povo, e que venhamos sentir a responsabilidade que temos da pregação da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Diga para uma ou duas pessoas assim: se depender de mim, Deus vai te usar muito. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho